Caros amigos, poucos talvez se deem conta de um fato inominável na crise religiosa de nossos dias. Toda a vida católica é alicerçada na contemplação, na vida sobrenatural. Portanto, se algum bem subsiste no mundo, em grande medida devemos atribuí-lo às freiras e aos monges, aos religiosos, que nos claustros vivem uma vida de oração, de mortificação e de renúncia. Isso é consagrado por toda a tradição católica, desde tempos imemoriais. A Igreja Católica é feita de contemplação, de vida sobrenatural. Aqui é uma passagem para a vida eterna. Então as pessoas que propriamente dirigem os acontecimentos não são os que atuam, mas são os que rezam, são os que se mortificam, são os que vigiam, são os que vivem para a contemplação. Por acaso a contemplação é uma recusa da luta? Não, ao contrário. A maior das lutas, a maior das batalhas que devemos travar é a batalha de ordem espiritual, a batalha contra nós mesmos. Essa batalha que é decisiva. Se dessa batalha sairmos vencedores, meus caros, teremos o reino dos céus. Se não formos vencedores, sobramos, ficamos perdidos. Bom, toda a tradição católica, desde os tempos dos bárbaros, a invasão da Europa, seja no período da incursão dos bárbaros do século V, seja no século X, em todos os tempos, o que manteve a Europa coesa, unida, íntegra, forte, a vida contemplativa. Cluny teve um papel decisivo nisso. Os monges recolhiam tudo e guardavam, protegiam a fé. Lá os católicos se resguardavam dos ímpetos selvagens, dos bárbaros ainda não convertidos. Pois bem, quem quiser destruir, a destruição é impossível, porque a Igreja Católica é imortal. Mas quem quiser investir contra a Igreja Católica, da forma mais crucial, da forma mais infame e da forma mais capciosa, mais eficiente, o que deve fazer? Investir contra a vida contemplativa, contra a vida religiosa, contra a vida dos que renunciam a tudo para viver apenas em conspecto altíssimo. Diante desse quadro introdutório, notem essa notícia, este comentário, meus caros. Solene Tadier, correspondente do National Catholic Register, destaca algumas declarações de altos responsáveis da vida consagrada. O cardeal João Brasiavis, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada, indicou em 2015, portanto já é antigo, está em processo de execução esse plano nefasto, diabólico. Já indicou em 2015 as prioridades da congregação para os anos seguintes, centradas no que considerava a principal emergência da atualidade. Qual é a principal emergência da atualidade? Rezar, pedir a Deus que se aplaque, que o castigo não sobrevenha sobre o mundo, implorar que Deus se apiede da humanidade e conclamar os homens, os católicos, a penitência, a oração e a penitência, a renunciar às reclinações
as más inclinações dos apetites carnais, a má concupiscência? Não, não, não. A igreja moderna tem outras preocupações. Veja aqui o que diz. A principal preocupação do cardeal Braz de Avis é essa. Ele é prefeito, repito, da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada. Portanto, é o responsável desse domínio, dessa área, desse setor. Acolher os refugiados e os pobres. Diz ele, em entrevista para a Última Hora, é uma publicação espanhola, o que me parece. O cardeal afirmou, lerei em espanhol, muitas coisas da tradição, muitas que são da cultura passada, já não servem mais. E nesse sentido, citou formas de vida que estão ligadas a nossos fundadores, como, por exemplo, uma forma de rezar, uma forma de vestir, dar maior importância a certas coisas que não são tão importantes e a outras que são muito importantes, deixá-las de lado. O que esse prelado sugere é algo que já está em execução. Meus caros, há um decreto, eu preciso procurá-lo aqui, que é o seguinte. A Santa Sé determinou, e não é de hoje, o seguinte. O Vaticano publicou a Constituição Apostólica Vultum Dei Quaere, buscar o rosto de Deus. Os senhores dirão, certamente foi uma atitude do Vaticano para fervorar a piedade, fazer com que haja mais ordens contemplativas, com que haja mais renúncia ao mundanismo, à vida ateia, a prática. Então, a fazer com que floresça a vida espiritual dos monges e das freiras. Nada disso, não se iludam, leia aqui. O Vaticano publicou, então, em 2016, a Constituição Apostólica Vultum Dei Quaere, buscar o rosto de Deus. Entre outras coisas, ele introduz novas normas no tocante às comunidades contemplativas, quer dizer, conventos. Né? 2 anos depois, em 2018, outra instrução vaticana, a instrução Cor Orans, Coração que Ora, determinou a obrigação de que todos os mosteiros devem ingressar numa federação para superar o isolamento dos mosteiros. Meus caros, todos sabem muito bem o que representou a chamada Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CNBB, criada em má hora pelo arcebispo Vermelho, que abriu as portas do Brasil para o comunismo, Dom Helder Pessoa Câmara. Esse Dom Helder Pessoa Câmara, em 1950, quero crer, introduziu no Brasil esse organismo que é um Moloch, é um soviete. Ele tritura, passa como aquele instrumento, como se chama um instrumento clássico? Máquina compressora, instrumento compressor. Eu não sei se a palavra exata é essa, mas o sentido é esse. É instrumento compressor para destruir a individualidade, a autonomia dos bispos. Pois bem, a CNBB faz às vezes de episcopado brasileiro, mas eles não representam o episcopado brasileiro, são organismos de pressão. Isso é arquipúblico e notório. Agora, por essa notícia, o que se supõe, o que se prediz, o que se augura é o que há de mais indigno, de mais funesto. Uma espécie de conferência nacional não dos bispos do Brasil, mas uma conferência nacional das ordens contemplativas. Quer dizer, pelo teor da notícia, fica implícito o seguinte. Aqui já não é implícito, aqui é explícito. Será explícito o que eu direi logo em seguida.
Quando um mosteiro tiver menos de 6 freiras professas, perderá sua autonomia e será colocado sob a supervisão de uma superior administradora e a Santa Sé, leia-se Vaticano, leia-se Papa Francisco, decidirá sobre sua submissão, transferência ou supressão. O que significa isso? Quer dizer, uma máquina de trituração, aquele objeto, quer dizer, um trator, quer dizer, um rolo compressor que se lança sobre a vida religiosa contemplativa, que é o eixo da vida católica, apontando para uma forma de totalitarismo, destruição da autonomia da vida religiosa. Em alguns casos, a supressão ou translado forçado de uma comunidade com poucas freiras gerou grandes polêmicas. Houve um determinado local, eu não cito a notícia toda para não alongar, na Toscana, em que as freiras resistiram e não impediram que o enviado da Santa Sé interviesse no local. E alegaram ainda o seguinte: há um número grande de candidatas e postulantes. Ao invés de fechar a ordem contemplativa, por que não trazer as novas freiras? Não tiveram, obviamente, resposta para isso. Então, seguindo essa nova norma, há uma longa série de mosteiros na Europa e particularmente na Itália que estão sendo destruídas, trituradas, como eu disse há pouco. Elas estão sendo transformadas, elas estão sendo destruídas, aniquiladas por um rolo compressor totalitário. Em tudo análogo, com as suas dissemelhanças típicas, com o que se realizou a partir da década de 1950 no tocante a CNBBs, que destruíram a autonomia dos respectivos episcopados e transformaram nolens volens os grupos de bispos, portanto os episcopados das várias nações, em caudatários, em subservientes aos desígnios de uma minoria de manipuladores, uma minoria de esquerdistas, uma minoria de progressistas que intentaram, em grande medida conseguiram, de todos os modos, subverter a ordem do episcopado, fazendo com que ele servisse aos objetivos contrários à sua finalidade. Então, esse quadro, sobre o qual não me estendo mais, por amor à brevidade, é com esse fundo de quadro que eu quero deixar os senhores, esse fundo de quadro que eu quero deixar aos senhores presentes, quero que estejam cientes da natureza dessa obra demolidora, mais uma faceta da autodemolição, da autodestruição, que, não direi aflora, porque isso não é uma flor, que se manifesta da maneira mais indigna possível. É mais uma maneira de destruir, mais uma maneira de prejudicar, mais uma maneira de aviltar e degradar tudo que é de mais santo, de mais elevado e sobrenatural na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, única verdadeira igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Meus caros, é o que tinha a dizer por hoje. Boa noite e até breve, se Deus quiser, sob os favores de Maria Santíssima.